Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou o Douglas e fico com você aqui em mais esse nosso vídeo. Essa edição aqui é a de número 137 do nosso Evangelho no Lar. E eu sempre deixo essa informação, né, pessoal, porque caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, é o primeiro evangelho que você assiste com a gente, né? Você saiba que existem esses outros tantos que você pode assistir, tá? Mas é completamente opcional. Eles não são uma sequência, tá? Então, vai realmente a seu cargo, a sua escolha, assisti-los ou não. Todos eles estão lá no nosso canal do YouTube, Educandário Leon Denis, com esse S no final, né? Nome em francês. E aí lá você vai encontrar todas as edições do Evangelho e também as palestras, além de outros materiais, tá? Mas também, né, dou destaque aí para as palestras, gente, que acontecem na nossa sede física em Tijucas, toda quarta-feira a partir das 19 horas e depois, né, dentro dos mais diversos temas, aberta ao público, fica o nosso convite, inclusive, e depois disso, né, então, vão também parar no nosso canal do YouTube lá. Você vai encontrar muitas e muitas palestras para poder assistir, reassistir e enviar para quem você quiser, tá? Fica aqui o nosso convite, né? Tanto para palestra física, se assim for possível, quanto para acessar o nosso canal no YouTube, tá? E aí também, né, gente, deixo aqueles recados mais do que especiais aqui, que são os seguintes, tá? Aguinha para nossa fluidificação das águas logo ao final do vídeo, na nossa prece de encerramento, acontece então esse momento todo especial, tá bom? Então você que não está com a sua aguinha aí, dá um pause nesse vídeo e pega, seja um copinho, você viu ali minha canequinha, né, que é tradição de família, enfim, tá? Mas pode ser numa jarrinha também, pode ser, né, se você quiser, numa garrafa, no recipiente que melhor, né, convir nesse momento, tá bom? E aí, também eu lembro para você da vida real, né, que continua acontecendo por aqui, infelizmente, né, tô brincando, tá? O mundo não para pra gente poder gravar o evangelho, né, os nossos conteúdos espíritas, e aí tem barulho de fábrica, tem barulho de trânsito, tem cachorro, tem passarinho, tem de tudo, tá? É um mundo realmente acontecendo ao nosso redor, mas não vão parar, não vão perder o foco, né, no nosso estudo, na nossa oportunidade por causa disso, tá bom? E aí também, né, com isso, gente, com esse evangelho aqui, nós damos as boas novas, né, as boas-vindas a 2025. Chegou o ano novo e que ele seja realmente de muita prosperidade, de muito amor, de muitas coisas boas para você e para todos nós, que seja realmente mais um ano incrível e desde já, né, muito obrigado já por 2025, você estar aqui conosco, em nome de todo o Educandário Leon Denis, a gente agradece. Agora, para iniciar, vamos então para a nossa prece de abertura. E assim, Deus Pai, espiritualidade amiga, brindamos então com o Teu amor, com os bons fluidos trazidos da espiritualidade para essa oportunidade, o ano novo que chega a cada um de nós, mais este ciclo de 365 dias, onde Tu nos dá a oportunidade de fazer a diferença, de fazer diferente e realmente colocar em cada momento o bem, o amor, os bons sentimentos, a atitude, a realização e todo o Teu propósito divino que já está em nosso caminho todos os dias, mas que muitas vezes negamos ou não queremos perceber. Que neste ano, então, sejamos tudo aquilo que desejamos para os outros, sejamos tudo aquilo realmente, né, que escrevemos no cartão, que colocamos nas mais benditas mensagens, que nós sejamos em carne e osso a prova viva disso, e principalmente em espírito e ações. Gratidão e que assim seja. E fazendo a nossa leitura, então, gente, já vamos logo no começo do ano falar de caridade. Isso aí. Veio aqui pra gente, né? Eu sempre abro antes. E no nosso capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, a gente vai lá para o item 6.
a necessidade da caridade segundo São Paulo. Não me lembro de ter lido anteriormente aqui, tá? Acho que é a primeira vez que cai para mim realmente esse texto, tá? Então, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Item 6, necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse a língua dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas. Quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E aí, para mim, gente, tem muito um porquê, né? Tem um porquê muito claro, né? Focando aqui nesse trecho do texto de São Paulo, onde ele diz, né? Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E aí pode até parecer um pouco assim, né? Nossa, que não é uma presunção isso, não é levar em vão, né? A questão da fé, por exemplo, que é tão importante, né? E que automaticamente a esperança, se a gente olhar, ela está ali com um pouco de conexão, né? Na questão da fé, certo? Como assim elas não são mais importantes do que a caridade? Se a gente não tiver fé, né? Quem seremos nós, certo? E aí eu parto da seguinte interpretação, do seguinte ponto de vista. O que acontece, gente? A fé e a esperança, elas acontecem de modo solitário. Elas acontecem de modo único. Você vai ter fé, você vai ter esperança e você não precisa envolver mais ninguém por isso. Mesmo que isso seja em prol de alguém, mesmo que isso tenha sido engatilhado, despertado por causa de alguém. Mas a verdade é, você não precisa de ninguém ao seu lado para ter fé, para ter esperança. Você tem. Isso são situações que acabam brotando no nosso dia, na nossa vida, no nosso dia a dia. Agora, a caridade, eu preciso do outro. Seja para receber, seja para realmente eu poder praticar. Eu não consigo. Eu só tenho caridade se eu tiver o outro. Né? E aí, para você que acompanha aqui o nosso evangelho, eu sei que eu vou ser repetitivo, mas eu não vejo outro caminho, até, né? Me desculpem a falta de conhecimento, de abrangência, tá? E o ponto de ignorância nesse sentido. Me perdoem. Mas a verdade é, a gente está
aqui entre bilhões de pessoas. E aí, será que isso é por acaso? Não, né, gente? É porque eu tenho que lidar com as pessoas. E a prática da caridade, mais uma vez eu venho aqui lembrar que a gente, né, a mídia, a história, ainda liga muito essa prática da caridade à questão de bens materiais, a questão da doação realmente só de um prato de comida, de uma cesta básica, de uma muda de roupa. Isso é interessante, isso é importante, sim, porque se o ser humano não tiver o básico, ele não consegue pensar na fé e na esperança. Então, mais uma vez, a gente conecta aqui nessa tríade como uma base, como suporte. Porque se eu não tiver a caridade, eu não consigo ter fé, eu não consigo ter esperança. Ela serve realmente aqui, ó, como um pilar essencial para que essas outras coisas se sustentem. E aí, né, na caridade, gente, eu também tenho, eu preciso, o ser humano ele precisa começar a pensar, né, muita gente já pensa, ainda bem, tá? Dessa forma que a caridade, gente, ela se dá, né, você doando tempo, você doando aquilo que lhe é mais precioso. E isso vai ser diferente para cada um. A gente não está falando de dinheiro. Porque a verdade é, né? Embora ele seja necessário nesse mundo, mas o dinheiro não é a coisa mais preciosa que a gente tem. Não é. Eu vejo, né, meu ponto de vista, o tempo. Porque a gente vive correndo contra o tempo. A gente gasta dinheiro para não perder tempo. A gente, né, gasta dinheiro para ter mais tempo. Tanto é que uma das coisas que o ser humano mais queria é poder voltar no tempo. E aí, então, o que a gente precisa é se ater que você pode doar aquilo que você tem. E você tem algo de bom, por incrível que pareça, né? Tem gente, eu sei que você agora, né, pode até ter parado e pensado, ah, não, fulano não tem. Ah, não, aquele lá não vai ter. Tem, gente, tem. E a nossa caridade começa, né, com a indulgência de pensar que sim, que existe, tá? Mas e também, né, vamos olhar para o nosso próprio nariz, vamos cuidar da nossa vida para começar, né, gente? E fazer já a questão da triagem do que a gente tem. E eu acho que é um ótimo tema realmente para começar o ano, porque é aquela coisa, né, eu quero que tudo seja diferente. Ah, e promessas e mais promessas, e isso e aquilo, né? Não estou aqui banalizando. Mas, do que adianta, gente, se eu não fizer a diferença? Se eu continuar sendo a mesma pessoa, o que adianta? Né? E aí eu só quero que as coisas aconteçam ao redor e eu fique aqui, ó, pleno, sem me mover. Olha, muda pra mim, tá? Muda aí pra mim, por favor. Mas eu, não. Então não dá. Então a caridade, ela vem, né, muito desse momento, porque ela é o despertar, como eu disse, além de ser a base, esse pilar, né, importante, ela vem realmente para muitas situações, né? Ela vem realmente para muitas, para despertar, né, para que o ser humano comece a praticar também outras situações que são super importantes. Também, né, a gente se atém aqui para esse último parágrafo que diz assim: e fez mais, no caso São Paulo, né? Definiu a verdadeira caridade e mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração. A reunião das qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Porque se eu não tenho amor, gente, mas significa que eu já tenho amor pelo outro? Não exatamente. Mas que você tem amor por si mesmo. Porque você começou a compreender que se você não fizer algo por si, ninguém vai fazer. E que os outros só fazem por você, se você também, né? Os outros só vão te ajudar se você se ajudar. A vida só te ajuda se você também se ajuda. Ok? E aí, então, começam essas situações, né? Essa reunião é como se eu realmente, né, acontecesse aquilo que eu acabei de dizer. A gente faz essa triagem dos benefícios para o nosso coração. E aí a gente começa a entender muitas vezes, né, um pouquinho daquilo que a gente quer para a nossa vida e principalmente também, o que é muito importante, o que a gente não quer. Certo? E aí com isso, pensa que eu tenho aqui uma gama de situações. Quando eu começo a praticar essa caridade, a ter esse amor próprio, essa reunião de coisas benéficas, eu começo a pensar essas coisas daqui, isso começa a afunilar.
e eu tenho bem menos escolhas para fazer, porque ficaram as situações que são mais saudáveis para mim e para os outros. Porque ficou realmente aquilo que importa, aquilo que vai fazer diferença e que eu necessito para passar pelo que eu preciso passar. É só um início? Sim, ainda muito confuso, muito difuso, mas é um início. E para chegar no final tem que ter um início. Né? Então, realmente, como eu digo, não me lembro de ter lido esse texto antes, fantástico, Se assim já fiz, gente, vocês se recordam? Perdão, Mas tá tudo certo, Quando repete a gente tem que ler, porque muitas vezes a gente aprendeu, precisa repetir, não é por acaso, a gente sabe, tá bom? Então eu paro por aqui, mas lembro, Você pode continuar por aqui, se tem mais coisas a discutir, se tem pontos ali que não ficaram bem claros para você, fique à vontade, tá bom? A gente vai encerrando por aqui com a nossa prece de encerramento. E finalizando então mais esse evangelho, nós agradecemos a todas as presenças aqui possíveis que fizeram-se na nossa casa para o nosso bem, ao tempo designado para isso, a paciência e também a própria caridade de entender que nós não temos ainda essa compreensão pura do amor, essa compreensão pura dos sentimentos, estamos engatinhando nessa questão da bondade, mas é possível. Hoje, talvez sejamos um pouquinho melhores do que ontem, amanhã um pouquinho melhores do que hoje, e assim seguimos nessa nossa caminhada a passos muito lentos, muito pequenos, vagarosos, mas em frente. Não mais em frente do que o outro, não mais em frente do que qualquer pessoa, mas sim sempre do que o que nós já fomos, o que é o mais importante refletir. E assim rogamos mais uma vez também pelas águas, para que iniciemos esse ano então fluidificando os nossos recipientes e que nele contenha muito amor, muita caridade, muita bondade e essa reunião de tudo que é benéfico para o coração, que as águas fluidificadas possam nos auxiliar nesse reconhecimento e nesse preenchimento. Gratidão e que assim seja. Finalizando então mais esse Evangelho no Lar, quero te agradecer pela presença aqui conosco e claro, daqui a 15 dias tem vídeo novo, se assim Deus permitir, e estaremos aqui com vocês, tá bom? Obrigado e até lá!